Olá, olá! E aí, como é que vocês estão? Beleza pura? Tudo na paz? Na bênção? Vamos firmes e fortes? Hoje, nosso 14º dia. Estamos no livro de Marcos. Hoje, Marcos capítulo 4, 5 e 6. Vamos juntos nessa leitura dos evangelhos em 40 dias. Se você quiser, pode compartilhar esse link com quem você quiser e vamos juntos finalizar a nossa leitura, se Deus quiser, no início do mês que vem, tá bom? Deus abençoe, vamos lá. Marcos capítulo 4. Num outro dia, Jesus se preparou para ensinar. Para tanto, encontrou um lugar na praia no mar da Galileia. Logo, muita gente se aproximou. Jesus então entrou num barco que foi empurrado para a água. Sentou-se e passou a falar ao povo que estava em pé na areia. Jesus contou muitas histórias. A primeira história era sobre um agricultor que plantava sementes. Era uma vez um camponês no tempo do plantio. Ele saiu plantando as sementes, algumas caíram à beira do caminho e os pássaros logo comeram. Outras caíram num terreno pedregoso e raso e as sementes chegaram a nascer, apesar de ser pouca terra. No entanto, quando o sol bateu, secaram-se porque não tinham raízes. Outras caíram numa área cheia de espinhos que cresceram e acabaram por sufocar as sementes antes que se desenvolvesse. E por último, caíram numa boa terra e deram uma excelente colheita. As sementes brotaram e cresceram e produziram muito e muito mesmo. Depois de contar essa história, Jesus perguntou: vocês prestaram atenção? Algum tempo depois, sem ninguém por perto, os apóstolos fizeram perguntas sobre a razão de ter ensinado por intermédio de histórias. E Jesus explicou: vocês têm tido o privilégio de conhecer claramente o que ainda não tinham sido mostrado, as maravilhas do Evangelho da graça de Deus. No entanto, quando eu ensino em público, conto histórias. Eu ensino desse modo para que, como disse o profeta Isaías, o Evangelho da graça de Deus seja recebido por aqueles que são sensíveis. Os que forem capazes de ver, ouvir e entender vão se converter e serem perdoados. Jesus continuou: se vocês não entenderam a história do semeador, não entenderão as outras histórias que ainda contarei. Prestem atenção que eu vou explicá-la. O que o camponês planta é o Evangelho, a semente. As sementes que estão à beira do caminho são as pessoas que recebem o Evangelho, mas Satanás vem rápido e arranca o Evangelho que foi anunciado. As sementes que estão em terreno pedregoso são as pessoas que ouvem o Evangelho com muita alegria, até mas sem profundidade. A alegria logo cessa. Quando são pressionadas ou perseguidas por causa do Evangelho, elas simplesmente o abandonam. As sementes que convivem com espinhos são as pessoas que ouvem o Evangelho, no entanto, elas não resistem às preocupações com coisas materiais, nem ao fascínio pelo dinheiro e muito menos ao poder da ambição. O Evangelho nelas plantado acaba sufocado e nada produz. As sementes da terra boa são as pessoas que ouvem e aceitam o Evangelho, por isso geram uma colheita abundante. Depois, Jesus fez algumas comparações. A primeira foi sobre luminárias. Ninguém acende uma luminária e coloca dentro de um armário ou debaixo de um móvel. Obviamente, a luminária é colocada num lugar de onde ilumina todo o ambiente. É assim com o Evangelho da graça de Deus. Ele é para ser anunciado, não escondido. Ele é para ser entendido, sem nenhuma confusão. Jesus então, diretamente aos seus companheiros: é de vocês a responsabilidade de anunciar o Evangelho da graça de Deus. Vocês aprenderam muito para ensinar muito e aprenderão mais ainda. Não percam a oportunidade de ensinar o que aprenderam. O mundo precisa de vocês. A segunda comparação foi sobre uma semente. O Evangelho da graça de Deus pode ser comparado a um agricultor que planta uma semente e depois vai fazer outras coisas. Enquanto isso, enquanto a semente brota e cresce, embora ele não veja. Na verdade, a natureza segue o seu curso. A planta brota, depois aparece a espiga e então surge o cereal. Por fim, na hora certa, o agricultor chega com a foice, corta a planta e faz a colheita. Em outro dia, Jesus disse aos seus companheiros: nós precisamos pregar o Evangelho da graça de Deus. Para que o povo entenda, precisamos fazer comparações. Então fez a seguinte comparação: o Evangelho da graça de Deus pode ser comparado a uma semente de mostarda. Trata-se de uma semente muito pequena, a menor de todas. No entanto, ela germina, cresce e se torna uma hortaliça enorme, do tamanho de uma árvore, onde os pássaros podem fazer ninhos. Jesus ensinava por intermédio de histórias e comparações, e desse modo as pessoas ouviam e entendiam o Evangelho.
Era assim que ele ensinava. Depois, quando estava apenas com seus apóstolos, explicava cada uma delas. Num dia, de tarde, Jesus disse aos discípulos: "Vamos atravessar o mar da Galileia." Os apóstolos ajudaram Jesus a dispensar a multidão. Ele entrou no barco e se sentou. E depois que os apóstolos chegaram, a travessia começou e outros barcos o seguiam de perto. De repente, começou um terrível temporal, com ventos muito fortes, ondas que batiam contra o barco, que começou a ficar cheio de água. Enquanto isso, Jesus estava na popa do barco, dormindo com a cabeça num travesseiro. Os apóstolos o acordaram gritando: "Mestre, mestre, nós vamos todos morrer, não vais fazer nada." Jesus acordou, mandou o vento parar e disse ao mar: "Calma, pare de se agitar." O vento diminuiu e a calmaria voltou. Jesus então perguntou aos seus apóstolos: "Por que vocês são tão medrosos? Que fé pequena é essa que vocês têm?" Os apóstolos ficaram com medo de Jesus e comentavam entre si: "O nosso mestre nos confunde, até o vento e as ondas lhe obedecem." Marcos, capítulo 5. Na companhia de seus apóstolos, Jesus fez uma viagem a Gadara, no mar leste do mar da Galileia. Assim que desembarcou, um morador da cidade veio ao seu encontro. Era alguém dominado por Satanás e que vivia em túmulos. Ninguém conseguia segurá-lo, nem mesmo se o amarrassem com correntes e cadeados. Ele chegou a ser preso algumas vezes, mas quebrou os cadeados e arrebentou as correntes. Era impossível controlá-lo. Ele perambulava dia e noite pelos túmulos e pelos montes e provocava feridas no seu próprio corpo. No entanto, quando viu Jesus ao longe, ele correu em sua direção e se curvou. E Jesus disse: "Satanás, sai agora desse homem." O endemoniado protestou aos berros: "Jesus, eu não tenho nada a ver com você. Sei que você é o Filho do Altíssimo Deus Eterno. Não me atormente." Jesus então perguntou: "Como você se chama?" O endemoniado respondeu: "Eu tenho diversos nomes. Somos um grupo de muitos demônios." Depois o endemoniado insistiu com Jesus para não o expulsar para longe de Gadara. Naquele momento, uma grande manada de porcos pastava ali por perto, no encosta. Em uníssono, os demônios pediram: "Jesus, permita que entremos naqueles porcos." E Jesus permitiu. Os demônios deixaram de endemoniado e entraram nos porcos. A manada, formada por uns 2.000 porcos, precipitou-se monte abaixo, caindo no mar da Galileia, onde morreu afogada. Os tratadores dos porcos ficaram apavorados com o fato e fugiram para contar o que lhe tinha acontecido. Passando pelas lavouras, chegaram à cidade de Gadara, e logo muitos moradores chegaram ao local em que Jesus tinha feito aquele milagre. Aproximando-se de Jesus, viram perto dele o gadareno, agora não mais dominado pelos demônios, mas sentado, vestido, conversando tranquilamente com as pessoas. Ele não estava mais perturbado. Essas testemunhas contaram o que viram acontecer ao endemoniado e aos porcos, e cheios de medo, os moradores insistiram com Jesus para ir embora da cidade deles. Olha isso, gente. O mestre então dirigiu-se para o barco. Quando estava entrando, foi visto pelo gadareno, que antes vivia sob o domínio dos demônios, e ele insistiu para ficar com Jesus. O mestre não concordou e deu uma clara ordem: "Vá para sua casa, para o convívio da sua família, e conte tudo o que o Deus Eterno fez com você. Fale da compaixão do Deus Eterno com você." O gadareno obedeceu, e a partir daí passou a contar tudo o que Jesus tinha feito em sua vida. Os moradores de Decápolis, que era um conjunto de 10 cidades daquela região, a região onde Gadara se localizava, ficaram maravilhados. Tendo atravessado o mar da Galileia, Jesus chegou à praia em Cafarnaum, e logo dezenas de pessoas se aproximaram. E pouco depois, Jairo, que era um dos dirigentes da sinagoga local, também foi ao seu encontro. Ele se curvou e pediu repetidamente: "Mestre, minha filhinha está à beira da morte. Eu te peço que venhas impor a mão sobre ela para que ela fique curada e não morra." E Jesus concordou em ir com Jairo até a casa dele. No caminho, centenas de pessoas apertavam Jesus de todos os lados. Entre essas pessoas estava uma mulher. Ela sofria de uma hemorragia havia 12 anos. Tinha procurado muitos médicos e, gastando com eles todo o dinheiro que possuía, nenhum tratamento deu certo e ela só piorava. Essa mulher ouviu falar de Jesus, que era famoso por curar. Então infiltrou-se entre as pessoas, chegou por trás de Jesus e tocou na roupa dele.
Ela fez isso porque pensava: se eu conseguir tocar nele, nem que seja na roupa, eu serei curada. Ao tocar em Jesus, a hemorragia estancou imediatamente. A mulher notou que estava curada e sentiu grande alívio. Por sua vez, Jesus sentiu na hora que tinha curado alguém, embora não soubesse quem. E diante disso perguntou: quem tocou na minha roupa? Os apóstolos responderam: mestre, com tanta gente te comprimindo, tu perguntas quem te tocou? É impossível saber. E Jesus continuou olhando em sua volta para ver quem tinha tocado nele, e amedrontada a mulher se apresentou. E tremendo de medo pelo que tinha feito, ela se curvou diante de Jesus e contou tudo o que tinha acontecido. E depois de ouvi-la, Jesus lhe disse: querida, vá em paz para a sua casa. A sua fé salvou você para sempre. Enquanto Jesus ainda conversava com a mulher ao lado de Jairo, alguns funcionários da família e do dirigente da sinagoga chegaram. Eles se aproximaram do chefe e disseram: viemos te dar a notícia que a tua filha já morreu. Deixa Jesus aí e vem para casa. Jesus não se abalou com a notícia e falou com Jairo: não fique com medo, apenas confie em mim. Jesus prosseguiu em direção à casa de Jairo. Então apenas Jairo e os apóstolos Pedro e os irmãos Tiago e João o acompanharam. E quando chegaram, a confusão era grande. Todos choravam intensamente, o funeral já tinha começado. E Jesus logo disse: por que essa agitação? Por que estão chorando? A menina não morreu, ela apenas está dormindo. Enquanto debochavam dele, Jesus mandou todo mundo se afastar e entrou na casa. Acompanhado de Jairo e a esposa, bem como de Pedro, Tiago e João, ele entrou no quarto onde a menina se encontrava. Jesus pegou a mão da menina e disse em aramaico: Talitá cumi. A tradução dessa frase é: menina, levante-se. A menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar imediatamente. Todos ficaram maravilhados. Jesus pediu aos familiares da menina que não contassem o que tinham visto. E antes de sair, Jesus orientou aos pais dela para que dessem comida à garota. Vamos lá, Marcos capítulo 6. Jesus deixou Cafarnaum e foi para Nazaré, distante uns 50 quilômetros, onde crescera, e seus apóstolos o acompanharam. No sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Muitos ouvintes ficaram sem entender o que estava acontecendo. Eles tinham muitos questionamentos. De onde esse mestre tira tanta sabedoria? Como é que ele consegue fazer tantos milagres? Nós o conhecemos bem, ele não passa de um carpinteiro. Ele é filho de Maria, ele é irmão de Tiago, José, Judas e Simão. Conhecemos suas irmãs. Elas moram em nossa cidade. Na verdade, os nazarenos rejeitaram Jesus. E diante dessa atitude, Jesus comentou: é triste, mas as pessoas preferem valorizar os que são de fora quando deviam valorizar os que são da sua própria terra, especialmente seus parentes e familiares. Em função da rejeição, Jesus decidiu que não faria nenhum grande milagre em Nazaré, embora tenha curado alguns enfermos sobre os quais impôs as mãos, e ele ficou horrorizado com a incredulidade que viu em Nazaré. Jesus percorria as cidades da Galileia para ensinar. Em certo dia, ele chamou os 12 apóstolos e os enviou de 2 em 2 para pregar o evangelho da graça de Deus. E Jesus também lhes deu a autoridade para expulsar demônios. O mestre instruiu os apóstolos para não levarem nada na viagem, apenas uma vara para se apoiarem no caminho. Não deviam carregar comida nem levar mala ou dinheiro. Deviam apenas ter um par de sandálias, só deviam usar a roupa do corpo. Ele ainda os instruiu assim: quando entrarem numa casa, fiquem nela até saírem da cidade. Se em alguma cidade não quiserem receber ou ouvir vocês, saiam dali sem fazer alvoroço e sigam em frente rumo à próxima. Deixem com elas as consequências da sua recusa. Os apóstolos obedeceram e saíram para pregar a mensagem do arrependimento. Eles expulsaram muitos demônios e curaram muitos enfermos, sobre os quais derramavam azeite de oliva. As realizações dos apóstolos de Jesus chegaram ao conhecimento do rei Herodes Antipas em Tiberíades, que era a capital do seu território. Tendo nascido por volta do ano 20 antes da era cristã, Herodes Antipas começou a governar no ano 4 da era cristã, quando seu pai Herodes o Grande morreu. A fama de Jesus continuava crescendo, eram muitos os comentários a seu respeito. E João Batista ressuscitou e agora faz milagres incríveis. Jesus é Elias. Jesus é um profeta dos bons, como os antigos eram. Herodes Antipas ficou sabendo desses comentários e fez a sua escolha. Para mim, ele é João Batista, aquele que mandei decapitar, mas agora ressuscitou.
De fato, algum tempo antes, o mesmo Herodes Antipas tinha mandado prender João Batista e encarcerá-lo em Maqueiro, ao lado do leste do Rio Jordão. Tudo aconteceu devido ao casamento entre Herodes Antipas e Herodias, que fora a esposa de Filipe, irmão de Herodes Antipas. João Batista reprovou essa união, dizendo: "Você não tem o direito legal de viver com a sua cunhada." Por essa razão, Herodias odiava João Batista. Desejava matá-lo, mas Herodes Antipas não tinha permitido. Ele sabia que João Batista era correto e santo, por isso ele o protegia. Quando escutava, ficava perturbado, mas gostava de escutá-lo a si mesmo. A oportunidade para a morte de João Batista surgiu na noite em que Herodes Antipas deu uma festa em um de seus palácios para comemorar o próprio aniversário, e para o qual convidou as maiores autoridades civis e militares da Galileia. A filha de Herodias entrou no salão para dançar. Herodes Antipas e os convidados ficaram maravilhados e o rei disse à adolescente: "O que você quer de presente? Pode pedir o que quiser." Herodes Antipas prometeu a seguinte à menina: "Eu juro que lhe darei o que me pedir, mesmo que seja metade do meu território." Ela nada respondeu, mas foi ao encontro da sua mãe e perguntou: "O que eu devo pedir?" A mãe a orientou: "Peça a cabeça de João Batista." A adolescente voltou correndo para o salão e disse ao rei: "Eu quero agora na minha mão a cabeça de João Batista." O rei ficou muito triste, mas para honrar sua palavra, dada na presença de muitas testemunhas importantes, manteve o seu juramento. Chamou um ajudante de ordens e determinou que fossem trazida a cabeça de João Batista. O emissário foi à penitenciária, decapitou João Batista e trouxe na sua cabeça ao local da festa, onde foi entregue a adolescente, que a repassou à sua mãe. Os seguidores de João Batista, assim que souberam do que tinha acontecido, pegaram o corpo do seu mestre e o sepultaram. Os apóstolos de Jesus voltaram das suas viagens missionárias e contaram tudo o que tinha feito e ensinado. Jesus os chamou e disse: "Vocês precisam descansar, venham para um lugar afastado." E Jesus tomou essa providência porque ele e seus apóstolos não tinham tempo nem para comer, tanta eram as necessidades dos que freneticamente os buscavam. Eles tomaram um barco e foram para um lugar afastado. Muitos dos que observavam foram para lá, correndo ou andando ao longo da costa do mar da Galileia. Eram muitas pessoas, vindas de diferentes lugares, correndo tanto que chegaram antes de Jesus. Quando Jesus desembarcou, viu a multidão e teve compaixão das pessoas. Estavam perdidas sem que ninguém as orientasse. Então começou a falar o que precisavam ouvir. Como ficou muito tarde, os apóstolos se aproximaram de Jesus e, interrompendo-o, disseram: "Mestre, estamos num lugar distante, está tarde demais. Sugerimos que mandes as pessoas para casa, quem sabe no caminho encontre o que comprar para comer." Jesus, porém, disse: "Elas não precisam ir embora. Vocês mesmos podem dar a comida de que necessitam." E eles perguntaram: "Queres que compremos pão suficiente para que comam e se satisfaçam? Não temos dinheiro para isso." Jesus, porém, disse: "Calma. Precisam saber quantos pães há aqui. Vejam, por favor." E eles procuraram saber e voltaram com o resultado: "Encontramos apenas 5 pães e 2 peixes." Então Jesus mandou que todos se sentassem em grupos sobre a relva verde. Todos obedeceram e formaram grupos, uns com 100, outros com 50. E depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos para o céu e orou. Então Jesus partiu os 5 pães e entregou aos apóstolos para que o distribuíssem. Em seguida, fez o mesmo com os 2 peixes, que também foram distribuídos. Ao final, todos comeram à vontade. Sobraram 12 cestos cheios de porções de pães e peixes. Ao todo, 15.000 pessoas saíram dali alimentadas. Depois desse milagre, Jesus chamou os apóstolos e ordenou que tomassem o barco e fossem para Betsaida. A cidade ficava do outro lado do mar da Galileia, longe do lugar da multiplicação dos pães. Jesus iria depois, tão logo dispensasse a multidão. Depois de se despedir, Jesus resolveu subir a um monte para orar. Enquanto isso, o barco continuava no meio do mar, mas Jesus permanecia sozinho no monte orando. De madrugada, os apóstolos remavam com dificuldade porque o vento contrário era muito forte. Jesus percebeu o problema e foi ao encontro deles no meio do mar. Como queriam passar na frente deles, foi andando sobre as águas. Quando o viram andar sobre as águas, os apóstolos não pensaram que estivessem vendo Jesus, mas uma assombração. Então gritaram desesperados, eles ficaram apavorados. Jesus, no entanto, se apressou para os tranquilizar. "Coragem, sou eu, não fiquem com medo." Jesus então subiu do barco para seguir viagem com eles. Imediatamente o vento cessou. Os apóstolos ficaram ainda mais confusos diante do poder de Jesus. Estavam, na verdade, céticos e ainda nem tinham compreendido o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes.
Fim da travessia, atracaram o barco numa pequena cidade conhecida como Genezaré. Quando saíram do barco, Jesus foi logo reconhecido. Os moradores percorriam a região e recolhiam enfermos em outros lugares, tanto nas cidades quanto nas fazendas, para os levar a Jesus. Quando os encontravam, solicitavam permissão para que os doentes pudessem pelo menos tocar na borda da sua capa. Jesus permitia. Todos os que tocavam nele ficavam curados. Amém? Fechamos então o nosso 14º dia, Marcos 4, 5 e 6. Esse texto maravilhoso. Jesus está curando. O capítulo anterior faz a multiplicação dos pães. Ele ordena que os discípulos entrem no barco, que atravessem o outro lado. No meio do nada, uma tempestade vem e Jesus sabia que tudo aquilo ia acontecer. Jesus estava testando a fé dos discípulos. Jesus estava colocando agora na prática, nada de teoria, na prática, e eles com medo, falando, é um fantasma. E aí nós temos essas palavras belas de Jesus: não tenha medo, coragem, sou eu. Jesus está sempre presente nas nossas tempestades da vida. Ele chega, acalma o mar, traz tranquilidade no nosso coração, e é assim que Ele faz conosco ainda hoje. Amanhã, se Deus quiser, vamos para Marcos capítulo 7, 8 e 9, e eu espero contar com você aqui também. Que Deus te abençoe e até lá. Um abraço.